Esse exercício eu tirei da minha cabeça em função de vários semestres ministrando essa disciplina. Em alguns outros períodos eu fui professor de matemática financeira na pós-graduação, então eu sei que a matemática financeira tem diversos assuntos importantes, mas que não são urgentes para análise econômica de projetos. Então, dentro da matemática financeira, eu tentei aqui colocar alguns aspectos que eu considero imprescindíveis para o bom desempenho de vocês em análise econômica de projetos. O primeiro aqui, eu coloquei um parágrafo para apresentar um conceito importante, que é um projeto de investimento com perfil convencional. Tá? Aliás, nós podemos ter em análise, em avaliação, diversos tipos de projetos, inclusive projetos pessoais. Tá? Mas no escopo da nossa disciplina de análise econômica de projetos, nós vamos estar avaliando ou tentando avaliar, do ponto de vista econômico, projetos que têm como objetivo gerar resultado econômico ou para um grupo de investidores ou para uma organização, para uma empresa. Esse resultado econômico pode vir através de receitas maiores que despesas, ou seja, mediante a venda de produtos ou serviços, onde o resultado dessa venda que se espera seja superior às despesas que vão surgindo, aos custos de despesas. Então, um projeto de investimento vai ser um projeto que tem como, não um único objetivo, mas como um grande objetivo, gerar resultado econômico, ser rentável, ser lucrativo. E para que analisemos esse projeto, teremos que ter à mão, ou teremos que conseguir de alguma forma, as estimativas dos valores dos fluxos de caixa desse projeto. Tá? Vocês devem ter desenhado alguns vetores com a professora Silvia, com a seguinte regra, mas não é obrigatória: fluxo de caixa de saída, vetor para baixo. Fluxo de caixa de entrada, vetor para cima. Tá? Um projeto de investimento com perfil convencional vai ser aquele onde o investimento ocorre no início, é um fluxo de caixa de saída, e esse investimento ele vai ser sucedido por fluxo de caixa de retorno, fluxo de entrada. Tá? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu passo aqui só um pequeno rabisco. Então, alguns exemplos. O projeto com o perfil convencional, bem simples. Um projeto que demande determinado investimento, tem um horizonte de 3 anos com esses fluxos de caixa. Por que ele tem um perfil convencional? Ele começa com o fluxo de saída de investimento e depois só tem fluxo de caixa de retorno. Observem, só há uma inversão de sinal. Um fluxo com sinal negativo é sucedido por outro fluxo com sinal positivo. Depois, só fluxos com sinal positivo. Eu posso ter um outro projeto com perfil convencional que não seja uma série uniforme. Tá? Eu posso ter um outro projeto com perfil convencional onde o investimento se dá, por exemplo, num período de 2 ou mais anos. Então, esse aqui, por exemplo, seria um projeto com perfil convencional. Primeiro, fluxos de saída, investimento. E depois, só temos uma inversão de sinal.
Um exemplo de um projeto com perfil não convencional. Eu vou até trazer aqui dentro dos exercícios que eu montei um caso. O caso vai ter esse perfil. Não necessariamente uma série uniforme, mas eu tenho depois, em termos líquidos, um outro fluxo que é de saída. Então, este perfil aqui é de um projeto com perfil não convencional. Eu tenho mais do que uma inversão de sinal. Eu tenho uma inversão de sinal aqui. E outra aqui. Ok? Por que essa preocupação de, vamos dizer assim, conceituar o que é um perfil convencional e o que é um perfil não convencional? Conforme vocês devem ter visto com a professora Silvia, as técnicas de VPL e TR, elas andam lado a lado. Elas apresentam vereditos idênticos com relação ao projeto. É economicamente viável ou não é economicamente viável? Na seguinte condição: se um projeto tiver o perfil convencional. Por quê? Para um projeto com perfil convencional, a curva de VPL, que é um gráfico onde eu coloco o VPL vertical, e custo do dinheiro, custo do capital, taxa mínima de atratividade é horizontal. Então, para um projeto com perfil convencional, um projeto com perfil convencional tem uma curva de VPL sempre descendente. Sempre. E aí temos aqui a taxa interna de retorno. Tá? Quando o projeto tem um perfil não convencional, a curva de VPL fica mais complicada. Ela pode ter uma concavidade para baixo, ela pode cruzar o eixo horizontal em mais do que um ponto, ou ela pode ter uma curva, ou se traduzir até em uma curva que não cruze o eixo horizontal. Então, o perfil convencional de projeto permite que eu faça o desenho dessa curva de VPL, que é uma curva aqui para um perfil convencional, curva sempre descendente. E aí eu posso dizer que nessa região onde VPL é positivo, vocês já sabem lá na matemática financeira, né? VPL positivo significa projeto economicamente viável. Mas nessa região, o que eu tenho de taxa de desconto? Esses valores que são menores do que a TIR, ou a TIR aqui. Então, nessa região, eu tenho que o custo do capital, ou taxa mínima de atratividade, é menor do que a TIR. Ou seja, a taxa interna de retorno do projeto é maior do que a taxa mínima que tornaria o projeto atrativo. Então, do seu ponto de vista da TIR, o projeto também é economicamente viável. Então, a TIR concorda com o VPL concorda com a TIR. Essa é a região de projeto economicamente viável. Aqui, à direita da TIR, é a região onde o VPL é negativo. Então, do seu ponto de vista do VPL, o projeto não é economicamente viável. E do seu ponto de vista da TIR? A TIR agora está numa região onde ela é menor do que a taxa mínima de atratividade. Então, a rentabilidade do projeto apresentada pela TIR é menor do que aquele valor mínimo desejado pelo grupo investidor. Então, aqui, TIR concorda com o VPL
VPL concorda com a TIR. Essa região é a região onde o projeto não é economicamente viável. Ok? Bom, então, esse perfil de VPL, essa curva de VPL, só vai ser pertinente a um projeto de investimento com perfil convencional. Ok? Então, aqui eu apresento um primeiro exercício onde eu esboço um projeto com perfil convencional para a gente fazer as primeiras contas. Tá. A matemática financeira também apresenta duas possibilidades com relação a concentrarmos o fluxo de caixa de um determinado período. Por exemplo, fluxo de caixa de um mês. Como é que eu faço? Eu distribuo ao longo dos 30 dias. Para análise econômica, eu concentro esse fluxo de caixa em uma data, ou início de mês ou final de mês. A análise econômica de projetos vai estar tratando de investimentos de longo prazo. E aí, de acordo com os experts, os estudiosos, autores na área, não há nenhum benefício em projetarmos os fluxos de caixa de empreendimento em bases mensais, quando estamos no momento de realizar a análise econômica, ou seja, avaliarmos se o projeto é economicamente viável ou não. Nesse momento, o grau de incerteza que temos com relação ao futuro é muito grande. Então, fazer o detalhamento em bases mensais não traz benefícios. Pelo contrário, pode encher a cabeça do tomador de decisão com informações desnecessárias. Então, nós vamos estar trabalhando com a projeção de fluxo de caixa em bases anuais. E, mais especificamente, vamos registrar esses fluxos de caixa em fim de ano. É chamado fluxo de caixa postecipado. Ok? É o mais comumente apresentado nos livros de finanças, inclusive nesses que eu estou recomendando para a leitura de vocês. Tá? Então vamos ao primeiro exercício, onde eu tenho aqui alguns desdobramentos. São quantos exercícios? 1, 2, 3, 4 exercícios. O primeiro, um determinado projeto de investimento com horizonte de 5 anos apresenta os seguintes fluxos de caixa, com um perfil de série uniforme postecipada. Tá? Então, aqui eu estou reforçando o que está ali em cima, mas, então, a partir de agora, eu posso dizer que essa expressão ou expressão similar pode estar omitida, tá? Nos enunciados. Mas fica claro que vamos estar trabalhando conforme a maioria dos livros de finanças, inclusive o Ross, vamos estar trabalhando com série postecipada. Se é uma série uniforme, série postecipada. Se são fluxos não uniformes, esses fluxos vão ser também lançados de forma postecipada, ou seja, em fim de ano. Tá? Então, nós vamos ver esse projeto com horizonte de 5 anos. Ele tem um valor a ser investido ano 0, 1 milhão. Não sei qual é a moeda, coloquei cifrão. O fluxo de caixa operacional do ano 1 ao ano 5 corresponde a uma série uniforme de valor 250 mil. O valor residual do projeto no ano 5 é de 100 mil. Tá? Então, como eu já vou apresentar, vou deixar com vocês a resolução com as minhas anotações, meus rabiscos, eu posso aproveitar aqui esse meu quadro para dar mais atenção a alguns outros aspectos. Tá? Então, não me preocupando por enquanto com relação aos valores que aparecem no problema, diversos exercícios, diversas questões que envolvem análise econômica de projetos vão estar levando à construção de um fluxo de caixa de projeto mais ou menos como esse aqui, ó. Vai ser bastante comum. Um projeto de investimento no início e depois
uma série de fluxos de caixa de retorno que vão corresponder a uma série uniforme. Tá? Então, a ideia é, nós temos um projeto que vai demandar determinado valor a ser investido. Aqui. Realizado o investimento, começam as operações desse projeto, cujo objetivo vai ser gerar fluxo de caixa de receita em função da venda de determinado produto ou serviço. E o horizonte vai ser esse aqui. Tá? Sendo que em diversos modelos ou casos acadêmicos de análise econômica, os fluxos de caixa gerados pelas operações poderão se apresentar conforme uma série uniforme. Então, a matemática financeira da captação composta aplicada à série uniforme pode ser bastante útil para vocês. Ok? Então, imagine que nós temos aqui um projeto que vai demandar determinado investimento e vai trazer como retorno uma série uniforme de fluxos de caixa gerados pelas operações. Esses fluxos de caixa vão corresponder a receitas operacionais menos despesas operacionais. Receitas, dinheiro entrando. Despesas, dinheiro saindo. Então, o que se espera de um projeto que seja economicamente viável é que, dentre outras coisas, as receitas operacionais sejam maiores que as despesas operacionais. Como consequência, esses vetores apontados para cima. Então, cada um desses vetores apontados para cima vai corresponder ao valor que estamos estimando de fluxo de caixa a ser gerado pelas operações do empreendimento. Ok? Sendo uma série uniforme, nós podemos aproveitar as siglas do Excel ou da calculadora financeira. Então, bastante comum, eu utilizo aqui a sigla PMT, que é da calculadora financeira. Então, o fluxo de caixa operacional desse projeto, o operacional vai ser uma série uniforme de valor PMT, conhecido ou a ser calculado. Okay? E, por último, eu posso ter que, ao final dos N períodos de operação desse projeto, desse empreendimento, eu posso ter ainda, deixa eu colocar aqui em azul, um fluxo de caixa adicional ao último fluxo de caixa operacional. Esse aqui em azul, ele vai ser denominado muitas vezes de valor residual. Mas na matemática financeira, na calculadora financeira, ele é um FV. E por último, o nosso investimento aqui, ele vai ser um PV. Tá? Então vocês podem rever alguns exercícios que tenho feito com a professora Silvia, utilizando-se de série uniforme no Excel e na calculadora financeira, trabalhando com PV, PMT, FV. Esses são os fluxos de caixa do projeto. Além disso, temos as outras variáveis que correspondem ao N. O N vai corresponder ao número de fluxos da série uniforme. E o I. O I vai ser a taxa mínima de atratividade, ou taxa de desconto, ou custo do capital. São expressões sinônimas. Ok? Então, para esse exercício que eu preparei aqui para vocês, eu tenho que esse projeto ele tem um investimento estimado em 1 milhão, uma série uniforme de 5 anos com PMT de 250 mil.
e um valor residual de 100 mil. Então, fazendo esboço especificamente para esse projeto, eu tenho aqui o PV, que é o investimento, 1 milhão. Eu tenho uma série uniforme, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui a minha série uniforme. Essa série uniforme é o meu fluxo de caixa operacional, de acordo com o enunciado. Esse fluxo de caixa operacional, nesse problema, ele tem o perfil de uma série uniforme. Então, o fluxo de caixa operacional aqui tem o valor de 250 mil. Cada um desses vetores, 250 mil. E, por último, o projeto tem, de acordo com as estimativas, um valor residual de 100 mil. 100 mil é menor do que 250 mil. Então, na verdade, eu deveria estar representando aqui um vetorzinho menor, que seria o nosso valor residual de 100 mil. Então, essa é a representação dos vetores para esse problema. Tá? O N, quando se trata de séries uniformes, o N é o número de parcelas da série uniforme. Temos aqui o N igual a 5. Voltando aqui ao enunciado, eu tenho itens de A a I, que vão tratar de cenários associados a esse projeto. Tá? Mas o que vocês têm que dominar, a partir do que vocês viram com a professora Silvia, e a partir de estudos ou exercícios complementares, é o transporte desses fluxos de caixa para o futuro, para o presente. Tá? E relembrar que vocês viram com a professora Silvia o conceito do valor presente líquido e como é calculado o valor presente líquido. Tá? Então, vou relembrar aqui, aproveitar a aula de hoje, relembrar o valor presente líquido, que corresponde a transportar todos os fluxos para a data presente. Normalmente, essa data presente é a data do investimento. Então, o valor presente líquido vai ser calculado mediante o transporte de todos os fluxos de caixa para essa data. Respeitando o sinal, fluxo de entrada, sinal positivo, fluxo de saída, sinal negativo. Então, o valor presente líquido, vamos dizer, o cálculo do valor presente líquido é algo que vem lá da matemática financeira, que vai ser um dos aspectos mais importantes da nossa disciplina. Como é que eu vou contribuir mais? Se vocês viram isso com a professora Silvia, eu vou contribuir muito mais em mostrando como podemos projetar os valores desses fluxos de caixa a partir de premissas de receitas, despesas, imposto de renda, valores de investimento, depreciação, investimento de capital de giro e assim por diante. Tá? Mas vamos lá. Primeiro desdobramento, o primeiro item. Aliás, antes disso, os analistas financeiros estimam que a taxa mínima de atratividade do projeto pode estar entre o valor mínimo de 9% ao ano e o máximo de 11% ao ano. Tá? Taxa mínima de atratividade é aquela rentabilidade mínima requerida, exigida, desejada por quem vai investir no projeto. Pode ser um grupo de investidores em determinado empreendimento, pode ser uma empresa que está pretendendo colocar em execução esse projeto, se for aprovado.
Então, a taxa mínima de atratividade é um desejo, é um requerimento, tá? É uma exigência com relação à rentabilidade. Para que vai servir essa informação? Se nós verificarmos que a rentabilidade do projeto, o TIR, fica abaixo da taxa mínima de atratividade, o projeto se mostra não interessante do ponto de vista econômico. Tá? Eu apresento aqui essa taxa mínima de atratividade como uma faixa de propósito. Em primeiro lugar, para alertar vocês de que a taxa mínima de atratividade não é um valor exato. Assim como os fluxos de caixa que nós projetamos aqui. Esse é um caso acadêmico, mas projetar os fluxos de entrada e saída de um empreendimento é um tiro no escuro. Tá? É um chute, se for bem feito esse chute, ele ajuda o tomador de decisão a selecionar um projeto que seja interessante e não selecionar um projeto que não seja interessante. Tá? Então, a taxa mínima de atividade, ela pode sim ser um valor que não temos como exato, mas podemos pelo menos saber um valor mínimo, um valor máximo, uma faixa. Essa taxa mínima de atratividade, ela está associada a quanto custa o capital que vai financiar o empreendimento. Capital mais barato torna o projeto mais interessante. Capital mais caro torna a aprovação do projeto um pouco mais difícil. Tá? Mas vamos lá, vou trabalhar com as duas taxas. Primeiro, perante a taxa mínima de atratividade. O que eu pergunto? Qual é o valor presente do fluxo de caixa operacional? Valor presente do fluxo de caixa operacional. No item B, eu pergunto, perante a taxa mínima de atratividade de 9%, qual é o valor presente do valor residual? Então, aqui esses itens A e B, eles servem para que vocês... deixa eu aqui mudar um pouco agora a posição do meu... a minha mesinha. Deixa eu estar um pouquinho melhor. Ó, meu arranjo não sai tão ruim. Vai sair ruim, mas não vai sair tão ruim. Então, o item A e o item B, eles servem para, dentre outras coisas, vocês perceberem o seguinte, que o investimento desse projeto vai ser sucedido por fluxos de caixa de retorno, sendo que o retorno a ser proporcionado por esse projeto, ele pode ser subdividido em dois grupos, em dois componentes. Que componentes são esses? O primeiro componente é o que aparece no item A. Eu vou me concentrar só na série uniforme. Tá aqui. Eu vou esquecer temporariamente o valor residual. Então, eu tenho aqui o PMT de valor 250 mil. Trabalhando com série postecipada, o investimento está aqui um instante antes do primeiro fluxo de caixa operacional. Isso porque eu informei no enunciado. Data 0 tem investimento de valor 1 milhão. Data 1 começa a série uniforme de valor unitário de 250 mil. Então, vocês podem calcular o valor presente somente da série uniforme. É isso que eu estou pedindo no item primeiro. Então, esqueçam o investimento, esqueçam o valor residual. A matemática financeira permite que eu diga o seguinte: a série uniforme de 5 fluxos de valor 250 mil equivale a um único fluxo que eu vou aqui chamar de valor presente da série uniforme ou valor presente do fluxo de caixa operacional. Aqui o fluxo de caixa operacional é uma série uniforme. Então, o valor presente da série
uniforme. Sendo que esse valor presente da série uniforme corresponde ao somatório do valor presente do primeiro fluxo de valor 250.000, mais o valor presente do segundo, e assim até o quinto. Então pode ser feito dessa forma, a mais simples possível, trazer a data presente um fluxo de caixa por vez. Mas existem fórmulas, tá, que já foram desenvolvidas para a matemática financeira, captação composta, que permite que a gente faça esse cálculo um pouquinho mais rápido. Tá? E a fórmula que eu utilizo não é a única, mas corresponde ao seguinte: eu posso calcular o valor presente dessa série uniforme multiplicando o PMT, que tem valor 250.000, por um fator. Esse fator é tabelado nos livros de finanças e eu posso calcular ele facilmente com a calculadora financeira. Esse fator tem no numerador 1 mais i elevado a n, o resultado subtrai a unidade, o denominador i, vezes 1 mais i elevado a n. Então, assim que eu calculo facilmente o valor presente da série uniforme. Tá? O I sendo, primeiro, 9%, o N sendo 5. 5 fluxos de caixa faziam parte da série uniforme. E o PMT 250.000. Então, assim é que eu calculo o valor presente da série uniforme. Ok? Resultado? Valor presente da série uniforme. Trazendo todos os fluxos um a um. Aqui. 250.000 dividido por 1 mais i, mais 250.000 dividido por 1 mais i ao quadrado, até 1 mais i elevado a quinta. Eu fiz as contas, 972.412,82. Este é o valor presente só da série uniforme. Eu posso calcular o mesmo valor mediante essa fórmula que eu estou aplicando. Tá? Aliás, a fórmula que eu estou aplicando é a de baixo. A fórmula de cima é idêntica, só que com uma outra roupagem, aparece no livro do Ross. Ok? Havendo dúvidas, é só me interromper. O item B, eu vou me concentrar apenas no valor residual. Eu vou esquecer o fluxo de caixa operacional. Perante a TMA de 9%, qual é o valor presente do valor residual? Então, agora, eu vou ignorar a série uniforme. E vou me concentrar em que daqui a 5 anos teremos o valor residual de 100.000. Qual é o valor presente do valor residual? Aqui é uma operação com dois capitais. Basta que eu divida 100.000 por 1 mais i elevado a 5. Então, aqui é molezinha. É o valor residual dividido por mais i elevado a n. O n é 5, o valor residual é 100.000. Tá? O resultado, valor presente e valor residual, 64.993,14. No item C, eu pergunto, perante ainda a mesma TMA, qual o valor presente do fluxo de caixa de retorno? O projeto está retornando mediante o fluxo de caixa operacional, que é positivo, e mediante o valor residual, que também é positivo. Tá? Esse valor residual ele pode ser tanto a revenda de ativos, equipamentos
imobilizado ao final das operações, como pode ser também a recuperação de um investimento que é chamado investimento em capital de giro. Então, esse fluxo de caixa de retorno, ele é o somatório do fluxo de caixa operacional com o valor residual. Se eu já calculei a data presente, o item A e o item B, eu posso dizer que o item C é o somatório de A com B. É isso que eu faço aqui. O valor presente do fluxo de caixa de retorno é o valor presente do fluxo de caixa operacional mais o valor presente do valor residual. Somando as duas parcelas, 1.037.405,96. O item D, eu pergunto qual é o valor presente líquido. Então, o valor presente líquido é este valor presente dos fluxos de retorno menos o investimento que já está calculado à data presente. Então, 1.037.405,96 menos o investimento, 1 milhão que já está na data presente. O resultado é o VPL, 37.405,96. Tá? Ou montando uma fórmula aqui prontinha, VPL é o valor presente da série uniforme, MT vezes esse fator que está em colchetes, mais o valor presente do valor residual, que é um FV, menos o investimento. Ok? Até aqui tudo tranquilo? No item E, eu peço a mesma coisa, mas considerando agora que o capital está mais caro. A taxa mínima da atividade é de 11%. Então, as contas são as mesmas. O que muda? O capital mais caro. Quando qualquer insumo se torna mais caro, o retorno gerado pelo projeto diminui. E o que é que a gente vê na matemática financeira? Quando a taxa mínima da atividade aumenta, o VPL diminui. Então, o item F, eu fiz aqui... desculpe, é o item E. E se a TMA fosse igual a 11%, quais seriam os valores acima? Então, no item E, a repetição das contas, só que agora com uma TMA, um I de 11%. Então, o valor presente da série uniforme agora é menor, o valor presente e o valor residual é menor, o capital está mais caro. Então, trazer esses fluxos à data presente é um valor presente menor. Quando eu somo os dois, eu tenho o valor presente do fluxo de caixa de retorno menor do que 1 milhão, 983.319,38. E o VPL é este valor presente do fluxo de caixa de retorno menos o investimento de 1 milhão. O resultado agora é negativo. Um VPL negativo. Então, quando o custo de capital é de 9%, o VPL é positivo. Quando o custo de capital, ou se o custo de capital for de 11%, o VPL é negativo. Tá? Então, primeiro aspecto importante que eu queria dar ênfase. Vocês têm, muitas vezes, projetos cuja avaliação, cujos fluxos de caixa podem ser subdivididos em 2 blocos. Após o investimento, vocês podem ter a série uniforme, que eu também posso representar dessa forma, que é o PMT, com N fluxos, e o valor residual, que é um FV. Tá? Quando se trabalha com série postecipada, tá? Este primeiro fluxo da série uniforme, ele ocorre um instante antes do PV.
a não ser que haja alguma particularidade do empreendimento, do investimento, haja algum período de carência. E outro aspecto importante, quando se trata de série postecipada, o FV ocorre a data do último PMT. Então, aqui nessa última data, eu tenho a soma, a superposição do valor residual, ou FV, com o último fluxo de caixa operacional da série uniforme. Tá? Fluxos de caixa que estão à mesma data, eu posso somar, eu posso subtrair. F. Compare o VPL ATMA de 9% com o VPL ATMA de 11%. Observe que quanto maior a ATMA, menor o VPL. Sem realizar cálculos, o que se pode dizer quanto a TIR do projeto? Se o capital custar 11%, o VPL é negativo. Se o capital custar 9%, o VPL é positivo. O que é a TIR? TIR é a medida de rentabilidade do projeto. De que forma? A TIR conceitualmente também é apresentada como a taxa de desconto que zera o VPL, que anula o VPL. Então nós temos aqui o seguinte: se eu colocar o custo de capital aumentando, a taxa mínima de atratividade aumentando da esquerda para a direita, eu tenho que, para uma determinada taxa mínima de atratividade, por exemplo, 9%, aqui, VPL positivo. Vou aqui colocar um traço como se fosse algo linear. Não é, mas eu posso fazer uma aproximação. Para um custo de capital ou TMA de 11%, o VP é negativo. Então aqui eu tenho 9%. E aqui eu tenho 11%. Entre esses dois, existe uma taxa de desconto que anula o VPL. Essa taxa vai estar em algum lugar. Aqui vai ser a minha TIR. Ela vai ser aquela taxa de desconto onde eu tenho o VPL igual a zero. Que taxa é essa? É a TIR. Essa curva aqui, ela não é linear, não é uma reta, é uma parábola com concavidade para cima, se o projeto tiver perfil convencional. Mas entre dois pontos que não estejam muito distantes entre eles, eu posso dizer que posso fazer uma pequena aproximação. Posso dizer que eu tenho condições de calcular o valor aproximado da TIR, supondo-se que entre 9% e 11%, essa curva é muito próxima de uma reta. Tá? Então eu posso trabalhar com relações lineares para calcular a TIR. Que valores que eu sei? O VPL para o custo de capital menor, 9%. O VPL para o custo de capital maior, 11%. Eu sei que eu quero encontrar uma taxa associada a um VPL igual a zero. Então, nas verticais eu tenho isso. Nas horizontais, eu tenho a taxa menor, 9%, eu tenho a taxa maior, 11%, e como eu sei que as duas taxas geram VPLs com sinais invertidos, é porque no meio do caminho, em algum lugar, não necessariamente no centro, eu tenho uma taxa de desconto que eu vou chamar de TIR, que vai ser uma das medidas de rentabilidade do projeto.
é a taxa de desconto que zera o VPL. Tá? Eu posso trabalhar considerando que eu tenho aqui semelhanças de triângulos para encontrar TR por aproximação. Tá? Então, a questão aqui, sem cálculos, o que se pode dizer quanto a TR do projeto? Pode-se dizer que a TR está entre 9% e 11%. Por quê? A 9% VPL é positivo, 11% VPL é negativo. Tá? Na verdade, essa curva, esse trecho aqui, se eu colocar um gráfico ligeiramente menor, eu estou em alguma região dessa curva de VPL. Aqui é TR. Então, eu posso encontrar o valor aproximado da TR se eu tiver esses valores. Uma taxa que resulte em um VPL positivo, uma taxa que resulte em VPL negativo. Se essas duas taxas não estiverem muito distantes entre elas, eu posso fazer uma aproximação razoável aqui da TR, supondo linearidade. Tá? Então, é isso que eu desenvolvo aqui nos próximos itens. Ok? O item G, perante a TMA de 11%, qual deveria ser o valor residual? De modo que o VPL fosse positivo. Então, aqui eu jogo do item G cenários. Tá? Então, por exemplo, eu posso estar avaliando um projeto cuja análise de viabilidade econômica está me apresentando um VPL baixo, negativo, mas não muito abaixo de zero. Eu posso estar muito próximo do zero. E eu posso jogar a seguinte questão. O valor residual, que é o valor de revenda do ativo, o valor de recuperação do capital de giro, será que eu posso rever o valor que eu calculei, que eu estimei, encontrar um valor um pouco mais otimista, a ponto de eu ter um VPL positivo? Tá? Então, mais ou menos é isso que eu quero apresentar no item G. A gente pode estimar um cenário onde o valor residual, que por enquanto é de 100 mil, torne o projeto com VPL positivo. Isso é a TMA de 11%. Lembrando que com a TMA de 11%, nós encontramos um VPL negativo. Então, eu poderia estar considerando o seguinte: olha, eu estou conversando com as pessoas que trabalham com o projeto, estão mais intimamente ligadas ao projeto, e eles dizem que eu posso rever, ser um pouco mais otimista com relação a esse valor residual, o valor de revenda dos ativos. Então, essa é a pergunta. Qual deveria ser o valor residual de modo que o VPL fosse positivo? Tá? Considere os fluxos de investimento e o fluxo de caixa operacional como inalterados. O investimento, 1 milhão. Fluxo de caixa operacional, 250 mil. O N igual a 5. Então, agora no item G, a minha incógnita é o valor residual. Eu tenho aqui, para uma TMA de 11%, eu tenho o investimento, que é o PV, eu tenho 5 fluxos, eu conheço, tenho estimado o PMT, que é o meu fluxo de caixa operacional. Tá? Eu tenho N igual a 5, a TMA de 11%. E eu jogo a seguinte questão. O VPL, ele pode se tornar positivo mediante determinado VR? Então, qual é o valor de VR tal que torne o VPL positivo? Tá? Então, primeiro eu monto a equação do VPL e zero o VPL. Eu conheço tudo menos o valor residual.
Quando eu zero o VPL, eu encontro um valor residual fronteira. Valores acima tornam o VPL positivo, valores abaixo mantém o VPL negativo. Então a ideia é que esse valor residual que está em 100 mil, se ele puder aumentar, ele vai fazer com que a TMA de 11%, o VPL vá aumentando até chegar a zero. Essa é a ideia. Tá? Então, se eu tenho como proposta chegar a um VPL maior do que zero, eu monto a equação do VPL e jogo VPL igual a zero. E depois eu concluo. Ok? Então, o que eu tenho aqui? O VPL é o valor presente da série uniforme, que eu já calculei até a 11%, mais o valor presente do valor residual. É esse que está agora como a questão, menos o investimento. Aqui. E primeiro estabeleço o VPL igual a zero. Conheço o valor presente. Opa, não valor presente líquido, não, valor presente. Aqui. Conheço, já calculei previamente o valor presente da série uniforme. Já calculei, já tenho investimento. Eu tenho agora que recalcular o valor presente do valor residual. Então, ao montar essa equação, eu chego ao resultado disso aqui. Ok? Eu falo uma coisa e escrevo outra. Agora sim, valor presente do valor residual. Ao encontrar o valor presente do valor residual, esse valor presente está a data zero. Daí a expressão valor presente. Eu quero o valor residual a data 5. Então, eu multiplico por 1 mais i elevado a n. 1 mais i elevado a 5. Ok? Então, é isso que eu faço aqui na minha resolução. É o item G. Então, eu quero calcular o valor residual tal que o VPL se torne positivo. Então, eu relembro aqui, o VPL é o valor presente do fluxo de caixa operacional, mais o valor presente do valor residual menos o investimento. Então, o valor presente e o valor residual eu explicito. Ok? Para o VPL igual a zero, aqui, o valor presente e o valor residual é zero, o VPL, menos o valor presente do fluxo de caixa operacional mais o investimento, 1 milhão. Eu encontro o valor presente do valor residual, 76.025,75. Ok? E este valor torna o VPL nulo. Para que eu tenha um VPL positivo, o valor presente do valor residual precisa ser apenas maior do que 76.025,75. Tá? Mas o valor residual ele vai ser calculado como agora? O valor presente do valor residual capitalizado por 1 mais i elevado a n. Ou seja, 76.025,75 vezes 1 mais i elevado a n. O i é 11%, n é igual a 5. Então, o valor residual sendo maior do que 128.107,81, eu vou ter um VPL positivo a uma TMA de 11%. Tá? Então, originalmente, há uma TMA de 11%, com o valor residual de 100 mil, o VPL era negativo. Se esse valor residual aumentar de 100 mil para 128.107,81, eu tenho VPL nulo. Se o valor residual for maior do que 128.107,81, o meu VPL passa a ser positivo.
Ok? Qualquer dúvida é só me interromper. Então, na verdade, o que eu estou exercitando nesse item é o seguinte: quando nós vamos projetar os fluxos de caixa de um projeto de investimento, nós temos um conjunto razoável de incertezas. Então, podemos ter incertezas com relação ao fluxo de caixa operacional, podemos ter incertezas com relação ao valor residual. Então, podemos fazer projeções mais conservadoras, projeções mais otimistas para cada um dos fluxos de caixa. Então, se eu for um pouco mais otimista, eu posso dizer que o projeto se torna economicamente viável se eu conseguir um valor residual de 128.107,81. Dado que o investimento é de 1 milhão, dado que o fluxo de caixa operacional tem 5 fluxos uniformes de 250 mil, e a taxa mínima de atratividade de 11%. No item H eu faço algo semelhante, mas só que agora considerando que eu possa rever o valor do fluxo de caixa operacional. Então, perante a TMA de 11%, qual deveria ser o fluxo de caixa operacional de modo que o VPL fosse positivo? Considere os fluxos de investimento e valor residual como inalterados. Ou seja, o investimento 1 milhão, valor residual original de 100 mil. Então agora eu estou em vias de recalcular o valor do fluxo de caixa operacional. Ok? O que continua valendo é isso aqui, o VPL é o valor presente da série uniforme, mais o valor presente do valor residual, menos o investimento. Eu quero agora uma série uniforme, um PMT, que torne o VPL positivo. Então é de forma similar ao item anterior, só que agora eu estou recalculando o valor da série uniforme. Esse que eu faço aqui no item H. Então, qual é o valor do fluxo de caixa operacional do PMT, tal que o VPL se torne positivo? Então, o VPL é o valor presente do fluxo de caixa operacional, mais o valor presente do valor residual, menos o investimento. O valor presente do fluxo de caixa operacional, então, é o VPL, menos o valor presente do valor residual, mais o investimento. Isso. Para um VPL igual a 0, eu tenho... desculpe. Isso, está certinho. Ok. Para o VPL igual a 0, substitui os valores. VPL igual a 0, valor presente do valor residual que eu já tinha calculado antes, 59.345, mais 1 milhão. O resultado, 940.654,87. Esse deve ser o valor presente da série uniforme para que o projeto tenha VPL nulo. Então, para que o VPL seja positivo, o valor presente da série uniforme, que é de retorno, tem que ser um pouquinho maior. O valor presente do fluxo de caixa operacional tem que ser maior, tem que ter qualquer valor acima de 940.654,87. Tá? Como o valor presente do fluxo de caixa operacional eu posso associar a esta fórmula, eu posso colocar como incógnita o PMT. Então, o PMT passa a ser o valor que eu calculei aqui, o valor presente do fluxo de caixa operacional, dividido por esse fator em colchete. Substituindo, eu chego à conclusão de que eu preciso ter um PMT maior do que 254.513,28. Então, para uma TMA de 11%,
Enquanto o fluxo de caixa operacional for de 250 mil, o VPE é negativo. Mas se o fluxo de caixa operacional for maior do que este aqui, 254.513,28, o projeto passa a ter VPL positivo. Ok? Então, estou reavaliando a viabilidade econômica, considerando-se que eu possa ser um pouco mais otimista com o fluxo de caixa operacional. Se for possível, esse otimismo eu posso dizer que, mediante essas novas condições, o projeto passaria a ser economicamente viável. Então, aqui foi o item H. Essa questão aqui, o item I, que é o último item. Perante a TMA de 11%, qual deveria ser o valor a ser investido de modo a tornar o VPL positivo? Considere o fluxo de caixa operacional e valor residual como inalterado, ou seja, o fluxo de caixa operacional 250 mil, 5 fluxos uniformes. Valor residual 100 mil. A gente sabe que o VPL é negativo. Então, nessas condições, se eu reavaliar o valor a ser investido, e se eu considerar que é possível diminuir esse valor de investimento sem gerar efeitos nocivos ao fluxo de caixa e retorno, eu posso rever a viabilidade econômica. Então, aqui no item I, a minha incógnita passa a ser o valor a ser investido. Tá? Então, o VPL é o valor presente do fluxo de caixa operacional, mais o valor presente do valor residual, menos investimento. Agora, investimento que é a minha incógnita. Eu chego a este valor. Se o investimento, se eu conseguir fazer com que o investimento fique abaixo de 983.319,38, o VPL passa a ser positivo. Tá? Então, eu tenho 3 possibilidades para tornar um VPL negativo e um VPL positivo. 3 possibilidades independentes entre elas. Eu posso tentar aumentar a estimativa do valor residual, ou do fluxo de caixa operacional, ou considerar a possibilidade de que o desembolso inicial a título de investimento possa diminuir um pouquinho. Fique abaixo de 1 milhão. Ok? Então, é assim que eu termino essa questão número 1. Questão número 2, as questões 2 e 3 e 4 são um pouquinho mais curtas, mais rápidas. Não tem desdobramentos. Questão número 2. Um determinado projeto de investimento com perfil convencional tem o VPL calculado perante duas possíveis TMAs. A de 8%, o VPL negativo, menos 75 mil. TMA de 6%, o VPL é positivo, 25 mil. Calcule o valor aproximado da TIR. Tá, o valor aqui vai ter uma boa aproximação, mas não vai ser o valor exato, vai ser o valor aproximado. Ok? Então eu tenho uma inversão de sinal de VPL. Isso significa que no meio do caminho dessas duas taxas eu tenho a TIR. Tá? Vamos lá. Então fiz aqui um esboço. Uma simplificação supondo-se que entre esses dois valores a curva, que é uma parábola, se aproxima razoavelmente de uma reta. Tá? Então eu tenho aqui uma semelhança de triângulos, tenho 2 triângulos semelhantes. Tá? Mas esse esboço é interessante de se fazer, e todos os esboços ajudam a interpretação, a análise, ao encaminhamento da resolução. Então observe que nesse esboço eu tenho que a TMA de 6%, o VPL é positivo, 25 mil. A TMA de 8%, o VPL negativo, menos 75 mil. De forma grosseira, observe o seguinte, que a distância entre 6% e 8% é de 2%. E na vertical, a distância entre 25 mil e menos 75 mil é uma distância de 100 mil em cifrão. Então eu posso dizer que ao fazer essa simplificação por linearidade,
eu estaria considerando que de 6 para 6,5, o VPL cairia de 25.000 para zero. De 6,5 para 7, o VPL cairia para menos 25.000. Para 7,5, cairia para menos 50.000. Para 8%, cairia para menos 75.000. Tá? Mas de forma mais direta, sem rodeios, até aqui, por semelhança de triângulos. Tá? 25.000, a altura, né, desse triângulo aqui que é a esquerda. Diferença de VPL, 25.000 menos 0 é 25.000. No denominador, estou colocando a distância entre a TIR e a taxa de 6%. Faço o mesmo com outro triângulo. Na vertical, em cifrão, a distância entre 0 e menos 75.000 é 75.000. E no denominador, 8% menos TIR. Não é TIR menos 8%. Cuidado. 8% menos TIR. E aqui eu tenho, então, uma equação com uma incógnita. A TIR é 6,5%. Tá, com esses valores redondinhos, eu poderia ter feito a conta de cabeça. Mas nem sempre os valores vão ser redondinhos. Ok? Um exemplo. Outro caso. Eu montei o fluxo de caixa no Excel e fui calculando para cada TMA o VPL. Só que de propósito aqui, para vocês ficarem alertas, eu coloquei as TMAs não em ordem crescente nem decrescente. Tá? Então eu tenho que um determinado projeto de investimento com o perfil convencional tem o VPL calculado em função da TMA, conforme tabela abaixo. Bem, se o projeto tem perfil convencional, eu tenho certeza de que quando a taxa aumenta, o VPL diminui. E eu posso, ao aumentar a taxa, chegar ao momento em que o VPL muda de sinal. Pode acontecer na minha tabela. E eu estou passando isso para vocês. O que se pode dizer quanto a TIR? Primeiro. Segundo, qual é o valor aproximado? Eu posso dizer com relação ao TIR, em primeiro lugar, com relação a 2%. Se a TMA é 2%, o VPL é positivo, é porque a TIR está à frente. A TIR é maior do que 2%. Se a 7% o VPL é negativo, é porque a TIR é menor do que 7%. Então eu posso dizer, por enquanto, que a TIR está entre 2% e 7%. E eu posso ir avançando até chegar à conclusão de que a TIR está entre 5%, que dá um VPL positivo, e 6%, que dá um VPL negativo. É isso que eu faço aqui na resolução. Só que aqui eu coloco já as TMAs de forma ordenada, de forma crescente. E aí posso chegar à conclusão de que a TIR está entre 5% e 6%. Tá. Então, o que se pode dizer quanto a TIR é isso, está entre 5% e 6%. Eu posso encontrar o valor aproximado? Posso. Então, é o que eu fiz aqui nesse meu esboço. Para uma TMA de 5%, o VPL é 10.722. Para uma TMA de 6%, o VPL é negativo, menos 22.183. Para uma taxa igual a TIR, que eu quero calcular, o VPL é nulo. Então, aqui eu tenho as dimensões de dois triângulos semelhantes. E aí, monto a equação. 10.722, que é a distância entre 10.722 e 0, dividido por TIR menos 5. Então, eu peguei esse triângulo à esquerda e vou para o triângulo à direita. Semelhante de triângulo.
A distância entre 0 e 22,183 em módulo. E com relação à diferença entre taxas, 6% menos TIR. Uma equação, uma incógnita, encontra TIR de 5,3%. Ok? Sem fazer as contas, eu poderia até dizer o seguinte. Além de dizer que a TIR está entre 5% e 6%, eu poderia dizer de forma preliminar que a TIR está mais próxima de 5% que de 6%. Porque 10.722 está mais próximo do zero do que 22.183 negativo. Então a TIR está mais próxima de 5 que de 6. E é isso que eu obtenho aqui de confirmação. 5,3%. Para fechar, uma questão com fluxo de caixa não convencional. Professor? Sim? Quando você faz a semelhança de triângulos, seria uma aproximação, como posso dizer assim, validada ou é grosseira isso daí? É aproximação. O que seria uma aproximação grosseira? Você, por exemplo, deixa eu voltar aqui, tendo dois valores de TNA muito distantes. Por exemplo, você encontra assim, para uma TNA de 0, você calcula um VPL positivo. Para uma TNA de 20, você encontra o valor negativo. Então, 0 e 20% são duas taxas que estão muito distantes. Aí é uma estimativa, uma aproximação grosseira. Tá? Obrigado, mestre. Ok? Significa que se você só tem esses dados, você só tem como aproximar a TIR dessa forma. Mas se você tivesse informações complementares, de modo que você pudesse calcular o VPL a 5,1, 5,2, a 5,9, a 5,8, você iria gradativamente convergindo para o valor exato de TIR. Na verdade, a calculadora financeira, o Excel fazem isso. Por tentativa e erro, vão recalculando o VPL, mudando a taxa de desconto, de forma que o VPL vai convergindo a zero. Tá? Questão número 4, um fluxo de caixa não convencional, perfil não convencional. Um determinado projeto extrativista mineral apresenta um perfil não convencional do fluxo de caixa, com horizonte de 4 anos. A TMA de 5%. O investimento inicial é de 1 milhão. Os fluxos de caixa previstos, respectivamente, para os anos 1, 2 e 3 são 300 mil, 400 mil e 600 mil, respectivamente. No quarto e último ano, o projeto demandará gastos associados à recuperação ambiental da região. Então, suponha um projeto extrativista, vai ter impacto ambiental, e esse impacto ambiental deve ser revertido, pelo menos em parte, mediante novos gastos. Então, o projeto só vai gerar receita, fluxo operacional, no ano 1, no ano 2, no ano 3. No ano 4, mais um desembolso. Então, aqui eu tenho um exemplo de um projeto com perfil não convencional. Um investimento, um primeiro fluxo de retorno, um segundo e um terceiro, ligeiramente crescente. Aqui seria, por enquanto, um perfil convencional. Só uma inversão de sinal. Mas surge mais uma inversão de sinal que corresponde aos gastos adicionais. Então esse projeto passa a ter um perfil, ele tem um perfil não convencional. Isso significa que a gente não pode fazer a avaliação considerando-se acúmulo de VPL. A gente tem que estudar a literatura, ver o que o Ross diz no Círculo de Finanças, o Asaf Neto, o Lapone, para ver como é que a gente pode avaliar esse projeto. Se o uso da TIR se torna não recomendável. Tá? Então, esse perfil não convencional, mas vamos avançar. Temos os valores.
Item A, qual deve ser o valor desses gastos de modo a tornar o VPL positivo? Então, o item A é tranquilo, é simples. Como é que calculamos o VPL? O VPL vai ser o fluxo de caixa operacional número 1, trazido à data presente, mais o segundo fluxo trazido à data presente, mais o terceiro, e eles vão ter que ser trazidos individualmente, porque não temos uma série uniforme. Ao resultado, eu vou subtrair o investimento, e ao resultado, ainda vou subtrair gastos, só que os gastos estão na data 4. Então, na verdade, o VPL é o fluxo de caixa. Eu vou chamar o primeiro fluxo de caixa de FC1, dividido por 1i elevado a 1, mais o fluxo de caixa número 2, dividido por 1i ao quadrado, mais o fluxo de caixa número 3, dividido por 1i ao cubo. Só que o projeto demanda novos desembolsos, sinal negativo, e esses gastos estão na data 4. Então, eu tenho que considerar que eu vou ter esse fluxo sair da data 4. Então, eu tenho que dividir por 1 mais elevado a 4. Menos o investimento que está na data 0. Então, essa é a equação do VPL para esse projeto. Se eu tenho todas as estimativas de fluxo de caixa e eu ainda não tenho estimativa de gastos ou estou reavaliando, eu posso ter no item A a incógnita. Qual é o valor de gastos? De modo que o VPL seja nulo ou seja positivo. Deixa eu ver aqui. O VPL positivo. Então, para que o VPL seja positivo, esses gastos não podem ter valor muito alto. Quanto menor o valor de gastos, maior o valor de VPL. Tá? Então, aqui eu tenho a resolução. Item A. Tá aqui. Gastos tal que o VPL seja positivo. Então, botei aqui a equação. O fluxo de caixa, o segundo, o terceiro, menos gasto dividido por 1 a quarta, menos investimento, que é 1 milhão. Eu tenho essa equaçãozinha aqui e calculo o valor de gastos. Com gastos ao valor de... sim, este valor de gastos que é de 202.781,25, ele é a fronteira. Com este valor, o VPL é nulo. Para que o VPL seja positivo, esses gastos têm que ficar abaixo disso. Tá? Então, cuidado, você sempre tem que prestar atenção no que se pede, na pergunta. Não é o valor de gasto de modo a tornar o VPL nulo. É de modo a tornar o VPL positivo. Então, quanto menor o valor de gastos, maior o VPL. Então, eu encontrei esse valor de 202.781 trabalhando primeiro como? Zerando a equação do VPL. E depois considerando a inequação. Tá? Então, enquanto eu considero VPL igual a 166.828,64 menos o gasto elevado a 1 mais I a quarta, eu estou trabalhando, montando a equação como VPL igual a 0. Ok? Mas para que o VPL seja positivo, os gastos têm que ficar abaixo de 202.781,25. Item B. Qual deve ser o valor desses gastos de modo a proporcionar TIR igual a 8%? Então, mesmo que a TMA seja de 5%, eu posso ter em algum momento, numa avaliação, numa análise, numa discussão, o seguinte: será que a gente consegue fazer com que esse projeto tenha uma TIR maior do que a TMA, ou seja, um VPL positivo? Mais do que isso, será que a gente consegue levar a TIR até 8%? Então, como é que eu respondo essa questão? Né? Como é que eu
consigo fazer com que um projeto tenha uma TIR de 8%. TIR é a taxa de desconto que zera o VPL. Então, eu posso dizer que 8% é a taxa de desconto que vai tornar o VPL nulo. Se a TMA fosse de 8%, nessa taxa eu teria o VPL nulo. Tá? Então, simplesmente eu tenho que considerar o seguinte: eu vou encontrar um valor de gastos que faça com que o VPL se torne nulo, trabalhando não com uma TMA de 5%, mas trabalhando com uma TMA de 8%. E é isso que eu faço aqui. Qual o valor de gasto tal que a TIR seja de 8%? Ou seja, qual o valor de gastos tal que o VPL seja nulo, a TMA de 8%. Então, agora é só fazer o cálculo de novo do VPL, zerando esse valor de VPL a uma TMA de 8%. Então, o denominador passa a ser 1 mais I, 1 mais 8% elevado a 1, 1 mais 8% elevado a 2 e assim por diante. A minha incógnita gasto, então, agora é calculada com este valor, 131.984,64. Então, se o valor de gastos puder ser diminuído de 202.781,25 para 131.984,64, eu posso fazer com que a TIR se afaste da TMA, ficando acima da TMA. Enquanto a TMA é de 5%, eu consigo uma TIR de 8%. Ok? É muito importante que sempre que vocês tiverem tempo disponível, ao resolverem o exercício, vocês façam a chamada prova dos 9. O que é a prova dos 9? Calcula agora a TIR considerando esses valores. Se o investimento, 1 milhão, é sucedido por fluxo de 300 mil, 400 mil, 600 mil e 131.984,64. Qual é a TIR? Aqui neste caso, a TIR vocês têm que chegar a 8%. Se vocês fazem a conta da TIR e não encontram 8%, é porque esse valor de gastos calculado está furado. É o problema, a resolução do problema tem que ser revista. Tá? Então, na matemática financeira, quase sempre é possível fazer a reavaliação, a confirmação do resultado. Ok? Então, é isso que eu recomendo para vocês em cada um dos exercícios envolvendo a matemática financeira.